Sejam bem-vindos, amantes do som. No dia de hoje nós estamos trazendo esse outro ícone da história da música no Brasil. É um aparelho Delta DBR 9130. Esse aparelho foi criado na época pelo nosso saudoso Felicíssimo de Oliveira Júnior, na qual já falamos de um outro aparelho Delta, tem aí no canal. É até uma brincadeira que a gente faz, né? Aparelho brideado, entende? É um vintage brideado, por quê? Porque ele é um aparelho monofônico, certo? E o bride nada mais é, se você não fizer a mudança de alguns componentes eletrônicos, nada mais é do que unificar as duas placas, transformando o aparelho estereofônico num aparelho monofônico. Então, se vocês puderem, quem não viu, olha esse vídeo lá atrás, que a gente fala muito bem sobre esse assunto, entende? Sobre a questão do aparelho monofônico, sobre o que é um aparelho estereofônico, sobre como é que se construiu essa lenda de que aparelho monofônico bate mais grave do que aparelho estereofônico. E hoje nós vamos provar isso e aproveitar e também mandar um recado aí para aquele pessoal chato, tá entendendo? Desculpa o termo da palavra, entende? No outro dia eu tive um desprazer de conversar com uma pessoa que veio no alto da sua petulância querer fazer uma correção. Por quê? Porque eu oriento a vocês o quê? Que isso aqui seria um amplificador, que isso aqui é um amplificador. Um amplificador por quê? Porque ele tem a placa de pré-amplificação. Esse outro aqui, ó, deixa eu pegar um aqui. Pega qualquer um aqui, ó. Só um minutinho, por favor. Esse ataque aqui, por exemplo, ó, um ataque 980, tá vendo? A gente chama de potência. Também chamamos de power, ou potência, né? Eu prefiro chamar de potência porque sou brasileiro, falo português, então eu chamo de potência. Esse aparelho também vai para vídeo, tá, gente? Vai para vídeo, que são vários aparelhos. E aí, o cidadão, né, no alto da sua petulância, veio me dizer o seguinte, que se eu quisesse orientar as pessoas, que orientasse da maneira correta, que todos os dois são amplificadores, porque isso aqui é um Amplifier Integrated Power. E o porque ele porque ele é integrado. E o outro é um Amplifier Power. Putz, eu bato palma para ele. Mas desde o momento em que ele não chame aparelho de barbear de Presto Barba, que ele não chame lâmina de barbear de Gillette, que ele não chame a galinha Rod de Chester, que ele chame o feijão de Faseolos Vulgares e o arroz de Oriza Sativa. Sabe o que é isso, gente? O deboche? O deboche, nós temos uma coisa chamada de linguagem coloquial. É uma linguagem que o nosso país, que nós aqui começamos a nos adaptar, certo? Para poder trazer até as coisas que vêm de fora e adaptamos aqui, certo? Tanto é que a língua portuguesa vem uma mistura, lá de Portugal, do latim, é uma série de situações. Tem também da cultura dos indígenas, na língua portuguesa tem palavras da cultura dos indígenas, da língua de vários povos indígenas. E aí o cara, tipo assim, se achando bam, por quê? Como se tivesse descoberto a roda, né? Entendeu? Vem querer me dar uma lição e aí, infelizmente, a gente tem que colocar essas pessoas no lugar delas, porque se a luz delas não brilha, compra uma lanterna, entende? É só comprar uma lanterninha e acender, entende? Então é mais ou menos por aí. Desculpa o desabafo, tá, gente? E eu vou continuar chamando isso aqui, como aprendi, como a gente fala, desde a década de 70, de amplificador. E o outro a gente chama de potência. É claro que isso é importante saber para quê? Para na hora de você for comprar um aparelho, você saber que a potência depende de um pré-amplificador. Ato esse também desmistificado já anteriormente, certo? Onde diziam que pré-amplificador era você ficar, como é que se diz, hein? Esqueci até o nome da palavra. Entulhando, né? Você ficar entulhando o aparelho, etc e tal. E ignoram que uma mesa de som ela é pré-amplificada na sua maioria das vezes.
Teve um outro também, outro inocente aí, tá? Eu chamo de inocente, que veio dizer que mixer é pré-amplificado. Cara, gente, é demais, gente. Mixer quer dizer misturador, certo? Mixer vem de misturador. Então, na época, o primeiro mixer que saiu, o primeiro misturador que saiu, ele foi de uma empresa chamada Maxson, tá? Eu estou procurando aqui, mas eu não estava nem preparado como a gravação é sempre ao vivo, tá? Tipo assim, não tem corte, eu não fico nessas expectativas de fazer algo diferenciado. Então, vão sendo desenvolvidos ao longo do tempo. Tá perdido por aqui, tá? O mixer, ele era da Maxson. Da Maxson, perfeito? Então, o que acontece? Foi o primeiro misturador que teve. O primeiro misturador que teve. Foi da Maxson. Infelizmente não achei. Achei. Só um minutinho, gente. Isso aqui vai para revisão, tá? Isso aqui vai para revisão. Isso aqui é um grande aparelho, tá? Só vocês poderem conhecer um pouquinho da marca, tá? Tá sem botão, etc. Maxson, tá? Isso aqui é um receptor, é um receiver, tá? AM/FM da Maxson. Ele vai para revisão. Vamos dar um trato nele, poxa, porque isso aqui é bastante história. Então, o primeiro misturador que teve, principalmente aqui no Brasil, foi da Maxson, tá? Onde você cortava de um lado para o outro. Você apertava o botão do lado, dá para poder ver aí na câmera? Você estava escutando a música no toca-disco A, certo? Tá aqui, ligado. Aí você queria passar para o toca-disco B, você fazia isso, ó, você cortava automaticamente. Perfeito? E aí começou a aparecer um misturador. Então, os misturadores, como AP1, por exemplo, tá? Como AP1, por exemplo, ele não tem pré-amplificação. Mas aí o inocente vem, quer dizer, é esse pessoal que começa a aparecer para poder jogar, acha que sabe alguma coisa e acaba levando as pessoas ao engano, né? Certo? E aí o inocente vai e diz que todo mixer tinha uma pré-amplificação. Então, gente, olha só, por favor, se é para atrapalhar, se é para poder perturbar a cabeça dos outros, faz o seguinte, monta lá o canal de vocês lá, entende? Vai lá na discussão de vocês lá, na rede social, fala as besteiras que vocês quiserem, gente. Mas fala lá, já estão falando. Há décadas estão falando isso, estão falando besteira. Há décadas. E a gente vem aqui desmistificar um a um, e hoje vamos desmistificar outra, tá? Que aparelho monofônico é para grave, tá? Já foi desmistificado nesse outro vídeo, seria legal ver, quem não viu ainda, tá? O vídeo, ele é mais ou menos assim, como é que é, hein? Vintage, bridge, alguma coisa parecida, tá lá, tem um paninho na frente, tá? Porque a nossa gravação aqui é realmente amadora, entende? Então acontece, conta toda a história, desde o som automotivo, com os aparelhos, com os toca-fitas automotivos, mas agora vamos embora tentar falar sobre esse aparelho aqui, tá, gente? Desculpa aí os desabafos aí, porque, sinceramente, tem muita gente que, infelizmente, ao invés de tentar ajudar, atrapalha. E nós queremos aqueles que ajudam. Quem não ajuda, gente, por favor, segue o rumo, entendeu? A gente pensa assim, procura seus pares, tá? Procura seus pares que você vai ser bem reconhecido, vai ser aplaudido, vai ser ovacionado. Aqui não. Aqui o debate é outro, aqui a discussão é outra. Então vamos embora lá, esse aqui é um 9130, tá? Um amplificador, perfeito, gente? Um amplificador, porque ele tem uma etapa de pré-amplificação, aonde ele tem 100 watts RMS, tá? Mas 100 watts reais de potência, entendeu? E é interessante por quê? Por que ele é uma lenda? Porque esses amplificadores aqui, apesar de serem monofônicos, tá? E outra coisa, tá, gente? A maioria dos shows, a maioria das equipes de som tocam em monofônico. Chega lá e aperta o botãozinho, tem vários vídeos nossos mostrando aí. Aperta o botãozinho lá de mono, para quê? Para que o som saia reto. São poucas as gravações estereofônicas que foram feitas até hoje. É tipo parecido com aquela televisão 3D que saiu, entende? Teve gente que comprou televisão 3D, eu acho que tinha meia dúzia de 4 ou 5 filmes em 3D, certo?
Comprou uma televisão em 3D, pagou caro, mas não tinha filme para ver. Entende? Então, mesma coisa é estereofônico. Quadrifônico, então, nem se fala, gente. Nem se fala. Aí já é um outro debate, tá? Aí já vai muito mais profundo ainda. Então, o que acontece? Esse aparelho aqui, o interessante é que, como outros aparelhos que foram mostrados, o Transonic, o outro Delta, ele é linha de 70 volts. O que acontece? Você pode esticar um fio, ele era muito usado em rádios comunitárias, tá? Em comércio, em shoppings. Então você estica um fio de 400 metros, de 500 metros de distância, entende? E aí, como ele tem 100 watts, ele sai na linha de 70 volts, volts sim, voltagem, 70 volts, chega lá no alto-falante, tá? E aí ele tem um transformadorzinho de 70 volts para ohms, perfeito? Quer dizer, é um transformador tronco aqui e um transformador lá, no alto-falante. Tendo 100 watts, correto? Aí você coloca uns alto-falantezinhos, por exemplo, de 10 watts, vamos dizer assim, de cima para baixo, entende? Quer dizer, vai falar pra caramba. Você consegue sonorizar 10 alto-falantes espalhados pela rua, a pessoa consegue escutar bem o que está se passando, entendeu? E às vezes até mais, tá, gente? Às vezes até mais. Eu não sou muito apegado a essa linha de 70 volts, não, tá? Pelo contrário, meu trabalho geralmente sempre foi em ligação ômica, mas conheço, entende? O trabalho da linha de 70 volts. Então, acontece, esses aparelhos foram muito importantes, ainda são muito utilizados, tá, gente? Muito utilizados em alguns shoppings ou centros comerciais, em algumas rádios comunitárias. E esse aqui em especial, tá? É uma linha que, além de ser o primeiro 9130, que não tem LEDs aqui, tá? Os outros têm LEDs, tem mais LEDs aqui, tá? Ele tem entrada de toca-fitas, tá? O tape deck. O versão 2 também tem, tape deck. Quer dizer, isso ajudou bastante por quê? Porque o radialista, correto, que estava ali, entendeu, colocando as músicas, ou então de repente fazendo seus comerciais, já podia gravar alguma coisa aqui, meia hora de fita de um lado, meia hora de fita do outro. Perfeito? Isso ajudou bastante para não ter mais um aparelho. Ah, desculpa, lembrei a palavra que o pessoal chama. É empilhador. Sou empilhador com muito prazer, tá, gente? Com muito prazer eu sou empilhador. Então acontece, ajudava bastante, porque de repente não tinha que ficar lendo toda hora aquela mesma coisa, etc e tal, entende? Então é isso. Vamos resumir agora, certo? Agradecendo novamente a vocês que estão aí participando do canal, a vocês que estão sempre se comunicando, interagindo, se inscrevendo e, se possível, toca lá no sininho, compartilha, pede para as pessoas poderem participar, entendeu? Porque nós estamos aqui para isso, para poder tentar mostrar alguma coisa para vocês, certo? E o nosso objetivo principal é esse. Estamos conseguindo, junto com vocês, transformar um pouco mais essa área do som, onde as pessoas não estão vendo apenas os aparelhos, tá? Como era feito em grande parte, e sim a potência e um pouco da qualidade que a gravação é feita pelo celular, e tirando suas conclusões e conhecendo um pouco da história do som. Então é isso, gente. Vamos lá? Tá, os botões deles eram tudo preto, tá? Esse botão tá aqui com uma cor alaranjada para poder mostrar onde é que é o volume geral, porque o aparelho realmente ele é todo preto, entende? Todos os botões são pretos. Tem 3 entradas de microfone aqui, certo? 3 entradas de microfone, regulagem para grave, médio e agudo, perfeito? Aqui é entrada fono, aqui é entrada... Nem consigo ler, gente. Nem consigo ler. Eu sei que isso aqui é auxiliar, certo? Entrada REC de gravação, tá? Entrada de gravação, entrada REC do tape deck, ok? Vamos lá então, gente. Pepson, aqui você entende de som. Aqui você conhece o som. Delta, amplificador Delta DBR 9130. Mais uma belíssima máquina construída pelo nosso saudoso senhor Felicíssimo. Ela vai levar só essas 2 caixas aqui, tá, gente? Eu não vou colocar as 4 caixas não, tá? É uma época ainda que não tinha cooler, entende? Então o dissipador era aqui atrás, os transistores aqui atrás, não tinha cooler, tá? Então, quem tiver um aparelho desse, eu sempre aconselho, já que os aparelhos com cooler eu já aconselho a colocar um outro cooler,
esses aparelhos aqui eu aconselho a colocar um ventiladorzinho ou um cooler, alguma coisa parecida, para manter um pouco mais resfriado os transistores. Pepson, aqui você entende de som. Aqui você conhece o som. Como já foi falado para vocês anteriormente, essas caixas aqui, elas são caixas de 12 polegadas, tá? 400 watts cada uma, 150 cada drive de corneta, 120 cada super tweeter, tá? Mas como elas são caixas de 12 polegadas, o interesse dessas caixas aqui é que elas batam grave, tá? Mas não um grave tão aveludado, mas que chegue mais distante. Então por isso talvez você não esteja escutando o grave que esse aparelho dá, que é mais forte do que esse. Eu não pude virar o grave todo aqui para não ocorrer distorção. Porque ocorrendo distorção, pode ocorrer a queima do aparelho, tá, gente? E agora nós vamos desmistificar a outra conversa, tá, gente? Que dizem que aparelho monofônico só serve para tocar grave. É aparelho para tocar grave. Aqui é o botão de grave, médio, grave. Aqui é o botão de médio e agudo. Médio, o drive de corneta e o agudo. Vamos lá? É isso aí, pessoal. Um grande abraço a todos e todas. Muito obrigado pela participação e terminamos aqui mais um vídeo. Pepson, aqui você entende de som. Aqui você conhece o som. Até o próximo vídeo e um grande abraço a todos e todas.